Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Então, gente, eu era para ter gravado esse episódio há uns 2 dias. Eu prometi fazer maratona e acabei não conseguindo gravar, mas vamos lá, né? Antes tarde do que nunca. Hoje eu vou contar sobre como surgiu o meu livro, Minha Salvação. Esse livro tem uma história bem irônica e louca por trás, que diz muito sobre quem eu sou hoje, a pessoa que eu me tornei, o nível de, enfim, o patamar em que eu me encontro hoje, porque para quem não sabe, graças ao bom Deus, que eu só dependo dele, Minha Salvação está com 106 mil leituras no Wattpad. Mas tem gente que tem 1 milhão, eu tenho 106 mil. E eu tenho muito orgulho desses 106 mil, viu? Vamos lá então? Senta que lá vem a história. Tudo começou em meados de maio de 2021. Eu acabei a Bela e Fera no final de fevereiro. E aí eu passei 3 meses escrevendo, março, abril e início de maio, escrevendo o livro Hot. Livro adulto, que não é para criança. Eu me achava bambambam do Hot, entendeu? Eu fiz um livro com um mocinho super tóxico, com uma mocinha super burra, e tava achando, não, eu estou arrasando, meu Brasil, eu sou demais. Até que chegou o dia em que eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E ele me falou, eu vou te dar um livro e tu vai escrever. Na minha cabeça eu falei, é só um livro, não é nada. Só que aí, quando a história começou a surgir na minha cabeça, eu comecei a... Como é que eu vou dizer pra vocês? A rejeitar a história. Eu não queria escrever. Por quê? O livro aborda muitos temas sensíveis. Ele aborda o alcoolismo. E eu, na minha cabeça, eu tenho muito trauma de bebida, gente, muito. E eu achava que sabe aquelas crentes fútil? Aquelas crentes que acham que tem direito de decidir se tu entra no céu ou não? Você que não é crente, você que nunca frequentou uma igreja na sua vida. Há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, eu achava que eu tinha o direito de julgar se tu ia pro céu ou não. E eu me achava a porteira do céu. Jesus não precisava de nenhum anjo para guardar o céu. Eu já fazia isso. Decidia quem ia entrar e quem ia descer pro andar de baixo. Graças a Deus, eu mudei. E o livro abordava muitos... O Felipe era um personagem que eu odiava muito. Quem gosta do Felipe, quem leu, vai saber do que eu tô falando. Eu odiava o Felipe, mas eu falava, essa praga merece tudo que tá passando e mais um pouco. E aí, até que chegou o momento em que eu bati o pé, porque eu achava que eu mandava em alguma coisa na minha vida. Aí eu bati o pé e disse, eu não vou escrever raiva de livro nenhum. E Deus, você vai sim, porque tu não tem querer. E eu na minha cabeça achando, eu não tinha um pingo de intimidade com Deus, gente. Eu era aquela crente que sentava no banco da igreja e ficava. Aí eu cantava querendo enfeitar a voz para o povo gostar. Não tinha o mínimo compromisso com o Senhor. O mínimo. Beleza, até então, tudo tranquilo. Aí eu comecei a colocar dificuldade, como eu vi que ele não ia deixar eu ficar sem escrever o livro. Eu falei, pai, tá, mas eu não tenho capa. Como é que eu vou fazer um livro sem capa? Não tem como fazer o livro sem capa, né, gente? Não existe essas coisas de livro sem capa, é feio, não tem como. Uma amiga minha da época era capista. Sabendo, nem imaginava o que estava acontecendo e falou, Ami, eu tenho uma capa aqui pra você. Me dá o nome do livro que eu vou colocar. Eu quase morri de ódio, porque eu não queria escrever livro nenhum. Aí eu falei, eu não tenho nome. Aí já veio na minha cabeça, Minha Salvação. Aí eu, tá, mulher, bota Minha Salvação aí nesta raiva que eu vou escrever. Só que aí eu pensei, cara, Jesus, confirma pra mim, me dá um tema, uma música tema pro livro. Eu quero uma música tema pro meu casal que o leitor vai ouvir e vai dizer, é o Felipe e a Gabi. E aí, gente, tem aquela Angel by Your Side
Francesca Battistelli, que essa mesma amiga minha, era minha amiga na época, né, me indicou. Ou seja, eu tinha tudo para escrever o livro e eu tive que abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Esse livro me converteu verdadeiramente, porque eu me achava no direito de recriminar outras pessoas por vícios, né? A questão da bebida sempre foi uma coisa que eu achava que todo alcoólatra ia queimar no fogo do inferno. E hoje eu já tenho aquela empatia pelo próximo, assim, sabe? De tentar entender os motivos e o porquê da situação. Então, assim, esse livro me ensinou muito, me educou, me fez virar um ser humano decente, porque eu era terrível. Quando eu falo pra vocês que eu sou chata, é porque eu sou um pouquinho estressada. Mas se vocês me conhecessem antes, minha filha, mas eu era terrível. Não tem ser humano no mundo que superasse o meu jeito terrível. Eu vim direto da linhagem do apóstolo Pedro. Pra quem não é crente, pra quem nunca ouviu falar em Pedro, Pedro é um cara que era muito impulsivo e irritado. Pra vocês terem uma noção, ele cortou a orelha de um cidadão, um soldado romano. Ei, Deus, é sobre isso. Foi através desse livro que eu adquiri intimidade com Deus e foi através desse livro que eu cresci no Wattpad. Porque hoje os leitores me conhecem como a autora de minha salvação. É sempre assim, falou em Amiás e é minha salvação. Não tem outra, gente, não tem outra. O livro hoje conta com eu vou repetir, é tudo graças a Deus. O podcast que eu tenho é graças a Deus. Os leitores que eu tenho é graças a Deus. Os seguidores que eu tenho no meu IG literário é graças a Deus. Meus inscritos no YouTube também são graças a ele. E eu, graças a Deus, estou com 106 mil leituras em minha salvação. Um livro simples, um livro onde eu não pesquisei quase nada para escrever, ou seja, ficou um cocô e todo mundo gosta. Gente, a minha ortografia nessa época era triste. E eu sou muito chata, eu sou muito perfeccionista. Só que esse livro, cara, olha, eu falo para vocês que os leitores, eu recebo testemunho direto de leitor dizendo que se emocionou. E eu também me marquei muito com esse livro, então, cara, olha, Deus é incrível. A pessoa que eu sou hoje, eu devo à minha salvação. O ser humano, a cristã e a escritora. Refaria o livro ou me reescreveria? Não. Eu deixaria ele do jeito que ele está. Porque eu acho que certas coisas precisam ficar da maneira que estão para serem lembradas. Para eu me lembrar, toda vez que eu quiser bancar a louca de novo, para me lembrar de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. Então, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Eu indico a leitura. Ele vai estar no Linktree aqui da descrição do episódio e do YouTube. E vocês podem lê-lo e me dizer o que acharam, tá bom? Eu fico no aguardo dos comentários de vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Esse foi o nosso episódio de hoje, meus amores. Eu sei que, assim, eu falar sobre Deus aqui vai dar a sensação de que eu tô falando de religião. Não tô falando de religião. Eu tô falando do que Deus fez na minha vida. Então, independente da sua crença, que às vezes você, né, nunca leu nada meu, tá me acompanhando só por acompanhar mesmo. É algum autor que divulgou comigo ou que tá divulgando. Eu tô falando da minha experiência com Deus. Isso vai muito além de religião, vai muito além de dogma. Isso é uma coisa de pai para filha. Então eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Leiam o livro. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e até o próximo episódio, meus amores. Tchau!